aquilo que os nossos filhos eles veem, eles também praticam. Então aquilo que eles nos vê fazendo, eles fazem também. Então é uma responsabilidade muito grande para nós, porque nós somos exemplos para os nossos filhos, nós somos o espelho para eles. Então aquilo que eles veem a gente fazendo, eles vão fazer também. E assim, então desde que nós nascemos, nós aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos coisas boas, nós aprendemos coisas ruins. As boas, nós podemos praticar à vontade. As coisas ruins, não é bom que nós a pratiquemos novamente, porque as consequências das coisas ruins, elas são desastrosas para a nossa vida, Então aquilo que nós aprendemos balizam a nossa caminhada nessa terra. Se é ruim, eu não vou fazer mais. Se é bom, eu posso continuar fazendo. E assim nós vamos caminhando na direção certa. Pior que fazer coisas ruins, irmãos, muito pior que fazer coisas ruins é ser enganado. Porque quando nós somos enganados, sabe, fica assim uma sensação ruim. Imagine, você fez coisas durante um bom tempo da sua vida e você tinha certeza que estava certo. Aí imagine hoje você descobrir que está errado. É muito ruim depois de 10 anos, 15 anos, 30 anos, 40 anos, você descobrir que aquilo que você fez está errado. Então isso nos choca, Isso traz assim um peso para a gente muito grande. Pior que descobrir isso, é entender que as pessoas que te ensinaram isso, então seu pai, seus pais, seus avós, seus tios, o colégio onde você estudou, eles te ensinaram isso, e eles te ensinaram de maneira errada. Isso choca mais ainda, gente. Isso nos entristece mais ainda, porque eram as pessoas que elas tinham que nos ensinar aquilo que era certo. Eles tinham o dever de nos ensinar o certo, mas acabaram por nos ensinar o errado. Isso é algo ruim. E eu já falei aqui sobre o espírito do engano. Então existe um espírito do engano que a função dele é essa mesmo. É mentir e é enganar as pessoas no mundo e, se possível, enganar até os crentes. Se possível, enganar até nós. E olha que nós conhecemos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia, nós olhamos para o manual que Deus deixou feito para nós, para o ser humano. Nós temos um manual na nossa mão, que é a palavra de Deus. Quando descobrimos a verdade, depois de tanto tempo sendo enganados, quando nós descobrimos a verdade, fica-se uma sensação de que nós fomos usados. Isso gera, de certa forma, até uma revolta em nós, porque a impressão que dá é que nós fomos usados, E toda essa conversa para falar de quê, irmãos? Da Páscoa. Coisa bonita, Coelho bonito, os ovos, olha, tudo colorido, Você vai no supermercado, nas lojas, olha, está tudo enfeitado de Páscoa. Olha que coisa linda. Coelhinho branquinho. É muito fofo, É muito fofo. Que coisa linda. E é sobre a Páscoa que nós vamos falar hoje. Então hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, falando sobre essa imagem linda que está aí.
Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Vamos ler do verso 1 ao 6. Êxodo, capítulo 12. É o segundo livro da Bíblia. Do verso 1 ao verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Pronto, então Moisés, ele institui a Páscoa, e ele vai dizer como essa Páscoa deve ser feita. E ele vai falar do animal para ser sacrificado na Páscoa. Ele vai dizer: olha, pegue um coelho de 1 ano, aquele bem gordo, mate esse coelho. É assim que está na sua Bíblia? Ué, mas a Páscoa não é coelho? Vocês estão com medo do bichinho porque é branquinho, né? Então não é coelho, o símbolo da Páscoa não é um coelho. Ué? Então é um cordeiro. Então está falando de quê? De um carneiro ou de um cabrito. Então é um desses 2 animais. Então essa daí já não está muito boa para nós. Mas se você falar para o seu filho o que é a Páscoa hoje, o que é que ele vai dizer? Meu filho, qual é o símbolo da Páscoa? E o que mais? Ovo de chocolate. O que é a Páscoa, meu filho? Coelho e ovo de chocolate. Mas o que é que isso tem a ver com a Páscoa? Nada. Então é mentira. Então mentiram para nós também. Então mentiram, vocês também mentiram para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos. Então vocês mentiram também, porque vocês ensinaram para eles que Páscoa é coelho e ovo de chocolate colorido. Irmãos, o inimigo das nossas almas, ele tem zombado da nossa cara. O inimigo das nossas almas, ele tem olhado para nós com sarcasmo terrível. O que é que tem a ver isso com Páscoa, gente? Mas é o que nós ensinamos para os nossos filhos. É o que muitas vezes é ensinado no colégio também para os nossos filhos. E eles vêm de lá com a fantasia de coelho, com um monte de ovinho de chocolate na mão, e dizendo que é do coelho. E coelho bota ovo, não bota. Mas nós permitimos que esse negócio aconteça. De quem é a responsabilidade, irmãos? É dos pais. É dos avós. Se os avós criam os filhos, a culpa é dos avós, a responsabilidade é nossa. O inimigo tem trabalhado e nós temos permitido isso. Mas nós conhecemos a palavra de Deus. E como é que nós deixamos isso acontecer? Não é para acontecer isso. Não permita que os seus filhos venham com isso do colégio. Não permita que os seus parentes dê ovo de chocolate, dê um coelhinho para o seu filho nessa época. Porque isso vai fazer com que ele
desvincule a Páscoa do verdadeiro sentido dela, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa, nós vamos ver aqui, vai falar de algo muito sério. E às vezes nós minimizamos as coisas. Às vezes nós não damos o verdadeiro valor à palavra de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo. E isso não pode acontecer, irmãos. Por mais bonitinho que seja isso não é a verdade, é mentira que está sendo ensinado para os nossos filhos com a nossa conivência. Porque nós estamos permitindo que esse negócio aconteça. E nós não podemos deixar isso acontecer. Continuando a leitura, ele vai falar do verso 7 ao 12. Ele diz assim: passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras, não deixe nada sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comeres, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, diz ele. Então preste bem atenção, irmãos. Ele vai dizer: estejam prontos, preparados para comer quantos ovos de chocolate? Nenhum. Era para comer aquele animal, era para comer aquele cabrito ou aquele carneiro assado com ervas amargas. E tudo isso tem um simbolismo. Precisava matar aquele carneiro, precisava pegar o sangue dele, passar nos portais da casa, porque o Senhor ia vir na madrugada, ele iria vir à noite, e ele iria matar o filho mais velho de cada casa, e o animal mais gordo de cada família. Porque esse animal mais gordo era dedicado para os deuses do Egito. Então Deus está dizendo: olha, eu vou executar juízo contra o povo do Egito e os seus deuses também. Eu vou mostrar para eles que eu sou Deus, e eu tenho mais poder do que todos eles juntos. Além de matar o filho mais velho da casa, os animais que foram consagrados a eles, eu vou matar também. Eles não vão aproveitar nada. E é justamente isso que vai acontecer. É justamente isso que Deus vai fazer. Deus está dando uma instrução para Moisés. Percebam que eles acabaram de sair do Egito. Aliás, eles nem saíram ainda. Está falando da última praga que virá. A última praga, a morte dos primogênitos. Mas Deus já está falando: olha, eu sou Deus, confiem em mim. 9 pragas já tinham acontecido, agora seria a última. E Deus está dizendo: quando eu fizer isso, vocês hão de perceber que eu sou o Senhor. Irmãos, Deus cumpre aquilo que Ele diz, aquilo que Ele falou vai acontecer. Tudo que Ele falou está na Bíblia. Se não aconteceu ainda, está acontecendo e vai acontecer. Deus não mente, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Vai acontecer, pode esperar, vai acontecer. Do verso 12 e 13, diz assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei
todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirão quando eu ferir o Egito. Então preste bem atenção. O sangue será um sinal. A casa que tiver com o sangue na porta, eu passarei por cima dessa casa. Então Páscoa, a palavra Páscoa, ela quer dizer passar por cima, saltar essa casa. Então a casa que tivesse com sangue no portal, nessa casa a praga não entraria. O destruidor não entraria nesta casa. Quando nós falamos aqui do cordeiro, do cabrito, nós vamos ver uma passagem lá no Novo Testamento de João, capítulo 1 de João, verso 29. Quando Jesus vem para ser batizado por João Batista, ele diz: olha, aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta Páscoa que Deus está mandando Moisés instituir, já era um anúncio daquilo que iria acontecer com Jesus Cristo muito tempo depois. Já era um símbolo daquilo que iria acontecer com Jesus Cristo. Mas o texto aqui ele segue, para nós podermos entender o verso 21. Vamos pular para o verso 21, depois você lê o texto todo na sua casa, para você entender melhor, mas vamos pular para o número 21, diz assim: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia, e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Preste bem atenção, irmãos. Vocês não deverão sair de casa. É uma ordem. É uma ordem. E nós sabemos que obediência gera bênção, né? Não sei se eles sabiam disso já. Mas você acredita que todo mundo ficou dentro de casa? Talvez tenha tido um desobediente. Mas e se teve, como é que nós vamos saber? Morreu junto com os egípcios. Imagine, a pessoa saindo de casa, não vou ver se isso vai acontecer mesmo, 10 horas da noite, aí lá vem um caboclo com a foiçona. Imagine, hein? Pense, dá de cara com o anjo da morte, no meio da rua. Pois é, não era para sair de casa. Se fosse hoje, talvez muitos aqui iriam morrer, pela curiosidade, né? Então nós somos curiosos, talvez nós iríamos dar uma saidinha para ver se isso iria acontecer mesmo. E aí a gente não ia conseguir contar a história, né? Porque a gente não ia estar mais aqui. Do verso 24 ao verso de número 28, diz assim:
obedeçam a essas instruções. Obrigado. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para você e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. O sangue na porta, já falei para os irmãos, simbolizava aquilo que ia acontecer com Jesus. Mas ele disse aqui: quando os seus filhos perguntarem: que festa é essa? Quando os seus filhos te perguntam da Páscoa, o que é que você diz? É isso que está aqui? É um coelho? É ovo de chocolate? Alguma vez você sentou com seu filho para falar que isso aqui não é verdade? Talvez tenha aqui alguém nessa noite que ainda pensava que a Páscoa era isso aqui, porque a gente não vê falar de Jesus Cristo, a gente não vê nas lojas uma imagem de Jesus Cristo ressuscitando, o sepulcro vazio, nem mesmo da cruz vazia, nós não vemos nada disso. O que nós vemos é essa imagem que está aqui, um coelho embrulhado num papel colorido, com chocolate dizendo que é ovo. E aí sabe o que acontece, irmãos? Nós perpetuamos isso na vida dos nossos filhos. Nós deixamos os nossos filhos acreditarem que essa mentira é uma verdade. E com isso os nossos filhos, eles vão sendo criados alienados de Deus, sem ter conhecimento das verdades bíblicas. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que o mundo tem feito, com aquilo que o mundo tem dito que é normal. Precisamos ter muito cuidado, porque o mundo, ele jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, ou seja, quem é o príncipe desse mundo? Jesus disse que é o diabo, e ele é bonzinho, ele é bom. A Bíblia diz que ele vem para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. João 10:10 está falando isso. Ele vem para roubar, matar e destruir. João 8:44 vai dizer que o diabo, ele mente, e ele mente desde o princípio, e isso é natural dele. E ele faz isso com maestria, para quê? Para enganar. Enganou o casal lá no Éden, e de lá para cá, ele não para de enganar, e ele vem trabalhando isso. Quando ele mente, ele está fazendo aquilo que é próprio dele, ele é o pai da mentira. João 8:44 está falando disso, ele é o pai da mentira. Eu quero dizer para você, se você tem dado ouvidos para o diabo, saiba, ele está sendo seu pai. Que isso, pastor? Se você está fazendo o que ele manda, nós precisamos fazer aquilo que o nosso pai manda. Por quê? Porque se o diabo vem para roubar, matar e destruir, Jesus vem para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, vida com qualidade de vida. É isso que Jesus quer para a minha vida, é isso que Jesus quer para a sua vida. Então é isso que Jesus quer para os pais do Levi. Quer que os pais ensinem para o Levi a respeito da Páscoa, mas da verdadeira Páscoa. Não é dessa aqui não, essa é falsa, essa é mentirosa.
Eu fico imaginando Deus sentado no trono dele, vendo toda essa mentira sendo propagada em todos os meios de comunicação, nas lojas, nas ruas, por onde a gente passa, a gente vê isso daí, e não vê nada falando sobre Jesus Cristo, sobre a morte e ressurreição do Filho dele. E nós admitimos essa mentira dentro do nosso lar. Então preste atenção, irmãos, naquilo que vocês estão ensinando para os seus filhos, e naquilo que vocês estão permitindo que seja ensinado para o filho de vocês. Mas pastor, como é que eu vou fazer? Lá no colégio deram para ele. Pois é, diga para ele que nesse dia ele não vai distribuir ovinho, vai botar um negocinho de coelhinho. Ele não vai nesse dia no colégio, ele não é obrigado a ir no colégio nesse dia. Você vai estar fazendo o que é certo, o que é correto. O filho é seu. Quem cuida da educação, sabe, espiritual do seu filho é você. Não é o colégio, não é a igreja, mas é você. Você é responsável pela criação do seu filho. Então cuide da sua criança, ensine para ela a verdade, não deixe ela ser enganada. Verso 29 e 30 diz assim: então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o Faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Irmãos, dá para entender esse negócio? Vocês conseguem entender isso? O tamanho, sabe, a tristeza que foi naquele dia. Uma casa que não tinha que não tivesse morrido. Vamos lá, vizinho, vamos lá no velório. Não dá para ir, porque ele também tinha um velório na casa dele. Vou me ajudar a fazer o velório. Não dá para ir, porque a minha casa também morreu um. Você imagina uma cena dessa na nossa cidade, gente? Como é que enterra esse povo? Pelo tanto de gente que morreu. Então não tem nada a ver com chocolate, com coelho. Nós precisamos entender isso. E quando nós olhamos para a Páscoa no Novo Testamento, vai falar também de morte, vai falar também de sangue derramado, vai falar da morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nada tem a ver com isso que está aqui, com essa imagem bonitinha, fofinha que está aqui. Não tem nada a ver com isso, irmão. E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. A Páscoa vai falar do sacrifício do Filho de Deus, para perdoar os meus pecados, para, sabe, permitir que a minha alma tivesse acesso à salvação, para que eu fosse morar na glória. É isso que a Páscoa diz. Mas nós olhamos para isso aqui e nós achamos engraçado às vezes. Essa é a Páscoa da Bíblia. Qual é a Páscoa que você tem vivido? Qual é a Páscoa que você tem ensinado? Está aqui, ó. Tem gente que não come carne nessa semana, vai comer peixe. Onde é que está dizendo que é para comer peixe, irmão? Que é proibido comer. Está aqui, a instituição da Páscoa está aqui. Deus mandou Moisés fazer, está aqui. Até isso, até nisso nós somos enganados. Eu aprendi que não podia comer carne, nessa época tem que ser peixe. Mas olha, a Bíblia está falando,
é um carneiro, é um cabrito, e para comer é um churrasco, irmão, é para comer um churrasco de carneiro, não é para comer peixe frito, nem assado, nem cozido, é um churrasco. Aí, sabe, a gente se privou disso durante tanto tempo, por causa de uma mentira, porque nós fomos ensinados errado, pelo nosso pai, eles nos ensinaram uma mentira, os nossos avós nos ensinaram uma mentira. Por quê? Porque eles ouviram a mentira, e eles agasalharam a mentira, eles não procuraram no manual, na palavra de Deus, que está aqui, e assim nós temos feito também hoje. Nós não olhamos para a Bíblia, nós olhamos porque o pessoal diz, o que a mídia do inferno fala, e aí nós procuramos viver dessa maneira. Mas a palavra de Deus está aqui, é o manual para a minha vida, é o manual para a sua vida, para a gente viver bem e para nós irmos para a glória. E é isso que nós precisamos viver, é o que está escrito aqui. Então a Páscoa até os dias de Jesus foi desse jeito. Então é o Cordeiro. Jesus, ele vai entrar em Jerusalém na semana da Páscoa. Ele vai ser preso, crucificado e morto na sexta-feira santa, né? Dizem que é santa. Passa o sábado morto e no domingo ele ressuscita. Então isso é a Páscoa. E a partir dessa ressurreição de Jesus, no primeiro dia da semana, que é o domingo, tem gente que acha que é segunda, né? Mas o primeiro dia da semana é domingo. Pastor, e a segunda? O nome está dizendo, é segunda. O primeiro é domingo, segunda é segunda, é o segundo dia, né? Então Jesus ressuscita no domingo, no primeiro dia da semana, e é por isso que nós adoramos o Senhor no domingo. Então é por isso que nós celebramos a Deus no domingo. Foi o dia da ressurreição de Jesus. A partir dessa data, o dia do Senhor para os cristãos é domingo. E pronto, então no domingo é o dia de nós virmos para cá e celebrar a Deus, e glorificar a Deus, e exaltar o nome desse Deus. Então para nós cristãos, deixou de ser o sábado e passou a ser o domingo. Então os seus pais, eles te contaram essa história. Você tem contado essa história para os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos? Se a partir de hoje, preste bem atenção, irmãos, preste bem atenção. Se a partir de hoje você não contar a história certa para eles, você será culpado diante de Deus pelo engano na vida deles. Se vocês não sabiam a verdade, agora vocês estão sabendo. Se vocês perpetuarem essa mentira na vida dos seus filhos, Deus vai cobrar de vocês. Então fale a verdade para o seu filho, fale a verdade para o seu neto, para o seu sobrinho. Se mora com você, está dentro da sua casa, fale a verdade para ele, para que eles possam viver essa verdade. O diabo tem trabalhado as famílias para que os filhos cresçam totalmente alienados de Deus, sem saber quem é Deus. Então a gente vê aí a bagaceira que fazem com a imagem de Jesus, desacreditando Jesus Cristo perante a sociedade, para os nossos filhos, para os nossos adolescentes. Muitos jovens se enveredam por esse caminho porque os seus pais não ensinaram a verdade para eles. Então os jovens, a gente vê, né, as coisas pela televisão, coisas terríveis com relação ao nome de Deus. Por quê? Porque nós somos omissos muitas vezes. Então os pais são omissos, os avós são omissos, muitas vezes. Por causa disso, os jovens e adolescentes, olha, querem nem saber de Deus.
Então, se nós como igreja não fizermos a diferença, se nós como igreja não resolvemos mudar essa situação, começando de dentro do nosso lar, vai estar difícil de resolver, irmãos. Então nós precisamos resolver isso dentro da nossa casa. Infelizmente, o diabo tem enganado você pai, você mãe, você avô, você tio. Infelizmente tem acontecido isso. Mas a partir de hoje, vocês estão ouvindo e vocês estão lendo a verdade na sua Bíblia. A partir de hoje, os irmãos não são mais ignorantes a respeito desse assunto. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo que você não tinha conhecimento, mas a partir de agora que o conhecimento chegou, se você fizer errado, você está devendo para Ele, e olha, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Tenha certeza disso. Você não é mais ignorante acerca da Páscoa. Você agora adquiriu conhecimento. Está aí na sua Bíblia. Você ainda vai comprar chocolate? Ou vinho de chocolate, coelhinho para o seu filho? A partir de hoje, se você perpetuar isso, Deus vai cobrar de você. Saiba, Deus vai cobrar de você. 1 João, capítulo 1, verso 7, lá no Novo Testamento. 1 João, perto de Apocalipse. Irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses textos, porque, sabe, isso é um ensino maravilhoso para a nossa vida, para que o inimigo não venha mais tripudiar sobre a nossa vida. 1 João, capítulo 1, verso 7. A palavra do Senhor diz assim: se porém, 1 João 1, 7, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Contextualizando aqui, se vocês estiverem na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, te purifica do pecado da Páscoa. Então, se você pedir perdão a Deus, se você reconhecer que você pecou, Deus, eu não sabia que era pecado, Ele te perdoa. Senhor, me cobre com teu sangue. É o sangue dele que nos purifica de todo pecado. É o sangue dele que nos lava de todo pecado. Então, se você pedir para Ele, Ele vai lavar você com o sangue dele. Ele vai perdoar o seu pecado. E você vai poder viver uma vida tranquila daqui para frente. Pastor, mas isso é uma tradição. Pastor, mas isso vem de tão longe, pastor. Olha, os meus avós celebravam assim. Eu sei, eu entendo isso. Mas o que é que a Bíblia fala sobre as tradições? O que é que a Bíblia fala sobre tradições nossas? Abra sua Bíblia e voltando um pouquinho, abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 2. Lá perto de Gálatas, Filipenses, vem Colossenses depois. Capítulo 2, do verso 6 a 8. Colossenses 2, versículos 6 a 8.
Um pouco mais para frente, Tito, depois de 1 Tessalonicenses, depois de Timóteo, 1 e 2 Timóteo, vem Tito, capítulo 1, verso 13 e 14. Tito, capítulo 1, verso 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim: tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-o severamente, para que sejam sadios na fé. Não dê atenção a lendas judaicas, nem a mandamento de homens que rejeitam a verdade. Está aqui. Repreender em amor, falar a verdade, ainda que choque, ainda que venha doer, mas vai produzir algo muito melhor lá na frente, porque o engano não vai mais se achar na sua vida. E é isso que Deus quer, irmãos, para a minha vida e para a sua vida. Então Ele manda, repreende, fale com eles, para que eles não deem atenção às lendas, às filosofias desse mundo, os conceitos desse mundo, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor está dizendo: repreende severamente, chame a atenção deles severamente, para que eles sejam sadios na fé, para que eles entendam a palavra de Deus e passem a praticar essa palavra na sua vida e no meio da sua casa, no meio da sua família. É isso que Deus quer para a minha vida, é isso que Deus quer para a sua vida, irmãos. Que nós venhamos viver a palavra de Deus nua e crua. Verso 15 e 16, continuando: para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Que nós não sejamos achados nessa condição, que nós, como filhos de Deus, não sejamos achados nesta condição. E é para isso que esta igreja está sendo ensinada. Nós temos praticado a palavra de Deus. Quando a palavra é para nos animar, ela vai nos animar, vai trazer paz ao nosso espírito, sabe, vai nos elevar mais. Agora, quando é para um aprendizado, para deixar uma mentira de lado, aí nós vamos usar a palavra também, para abandonar a mentira e caminharmos na direção da verdade, porque nós vivemos é da verdade, irmãos, não é da mentira não. 1 Pedro, um pouquinho mais para frente, depois de Tiago vem Pedro. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. A palavra do Senhor, ela diz assim, no verso 18: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, ou da vã maneira de viver que vocês tinham, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Irmãos, não é pelo que nós aprendemos de errado que nós precisamos viver. Agora que vocês descobriram a verdade, vivam a partir dessa verdade.
É isso que Deus quer para a vida de vocês. É isso que Deus quer para a minha vida e para a vida de vocês. Pastor, e o que é que eu vou fazer com o ovo de chocolate que eu comprei? Você quer o meu conselho? Jogue fora. Invista na vida dos seus filhos, jogue fora. Não perpetue essa mentira na vida deles. Foi o pior dinheiro que você investiu na sua vida, foi esse. Mas pastor, tem trufas dentro. Mas pastor, um negócio com trufa, com tucunaré, meu irmão, jogue tudo fora. Não faça uso disso. Você vai estar, ensinando essas crianças a pensar que isso aqui é verdade. É verdade. Não faça uso, não entregue, não dê. Pastor, mas se a semana que vem vai mudar alguma coisa? E na outra semana, no mês que vem, pastor, vai mudar alguma coisa? Ah, foi aquele que o senhor não me deu, né? Na Páscoa, o senhor está me dando agora? É a mesma coisa, não vai mudar nada. Então, se o Espírito Santo falar com você, jogue fora. Não dê, não use. Invista espiritualmente na vida dessa criança. Louve a Deus. Compre uma Bíblia para ela. Compre um CD com músicas, com hinos evangélicos, para que ela possa ouvir. Um teclado para ela tocar, para ela aprender a louvar a Deus. Um violão, uma bateria. Invista em algo útil para ela no reino de Deus. Muito mais útil do que investir numa mentira. Por mais gostoso que seja, por mais doce que seja. Qual é a sua Páscoa? A minha Páscoa é a de Jesus. Não é essa aqui não, não é essa do mundo não. Se você quiser aprender mais sobre a Páscoa, visite uma de nossas células. Lá nós estaremos falando ainda de Páscoa no decorrer dessa semana. Então visite uma de nossas células e lá você vai aprender mais um pouquinho sobre a Páscoa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito disse à igreja nessa noite. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Era só isso que Deus tinha para falar hoje. Preste bem atenção, irmãos, no que esse texto está falando. Preste bem atenção. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Um pouco mais para frente, Tito, depois de 1 Tessalonicenses, depois de Timóteo, 1 e 2 Timóteo, vem Tito, capítulo 1, verso 13 e 14. Tito, capítulo 1, verso 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim: tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamento de homens que rejeitam a verdade. Está aqui. Repreender em amor, falar a verdade, ainda que choque, ainda que venha doer, mas vai produzir algo muito melhor lá na frente.
porque o engano não vai mais se achar na sua vida. E é isso que Deus quer, irmãos, para a minha vida e para a sua vida. Então Ele manda, repreende, fale com eles, para que eles não deem atenção às lendas, às filosofias desse mundo, os conceitos desse mundo, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor está dizendo, repreende severamente, chame a atenção deles severamente, para que eles sejam sadios na fé, para que eles entendam a palavra de Deus e passem a praticar essa palavra na sua vida e no meio da sua casa, no meio da sua família. É isso que Deus quer para a minha vida, é isso que Deus quer para a sua vida, irmãos. Que nós venhamos viver a palavra de Deus nua e crua. Verso 15 e 16, continuando. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Que nós não sejamos achados nessa condição. Que nós, como filhos de Deus, não sejamos achados nesta condição. E é para isso que esta igreja está sendo ensinada. Nós temos praticado a palavra de Deus. Quando a palavra é para nos animar, ela vai nos animar, vai trazer paz ao nosso espírito, sabe, vai nos elevar mais. Agora, quando é para um aprendizado, para deixar uma mentira de lado, aí nós vamos usar a palavra também, para abandonar a mentira e caminharmos na direção da verdade, porque nós vivemos é da verdade, irmãos, não é da mentira não. 1 Pedro, um pouquinho mais para frente, depois de Tiago vem Pedro. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. A palavra do Senhor, ela diz assim, no verso 18: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, ou da vã maneira de viver que vocês tinham, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Irmãos, não é pelo que nós aprendemos de errado que nós precisamos viver. Agora que vocês descobriram a verdade, vivam a partir dessa verdade. É isso que Deus quer para a vida de vocês. É isso que Deus quer para a minha vida e para a vida de vocês. Pastor, e o que é que eu vou fazer com o ovo de chocolate que eu comprei? Você quer o meu conselho? Jogue fora. Invista na vida dos seus filhos, jogue fora. Não perpetue essa mentira na vida deles. Foi o pior dinheiro que você investiu na sua vida, foi esse. Mas pastor, tem trufas dentro. Mas pastor, um negócio com trufa, com tucunaré, meu irmão, jogue tudo fora. Não faça uso disso. Você vai estar, ensinando essas crianças a pensar que isso aqui é verdade.
É verdade. Não faça uso, não entregue, não dê. Pastor, mas se a semana que vem vai mudar alguma coisa? E na outra semana, no mês que vem, pastor, vai mudar alguma coisa? Ah, foi aquele que o senhor não me deu, né? Na Páscoa, o senhor está me dando agora? É a mesma coisa, não vai mudar nada. Então, se o Espírito Santo falar com você, jogue fora. Não dê, não use. Invista espiritualmente na vida dessa criança. Louve a Deus. Compre uma Bíblia para ela. Compre um CD com músicas, com hinos evangélicos, para que ela possa ouvir. Um teclado para ela tocar, para ela aprender a louvar a Deus. Um violão, uma bateria. Invista em algo útil para ela no reino de Deus. Muito mais útil do que investir numa mentira. Por mais gostoso que seja, por mais doce que seja. Qual é a sua Páscoa? A minha Páscoa é a de Jesus. Não é essa aqui não, não é essa do mundo não. Se você quiser aprender mais sobre a Páscoa, visite uma de nossas células. Lá nós estaremos falando ainda de Páscoa no decorrer dessa semana. Então visite uma de nossas células e lá você vai aprender mais um pouquinho sobre a Páscoa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito disse à igreja nessa noite. Amém? Amém.